O assédio moral é um dos maiores problemas atuais no ambiente de trabalho. Como saber o que é assédio moral e o que é o poder de comando do empregador? Como identificá-lo? Existe assédio moral do empregador para o empregado, mas também existe do empregado para o empregador? Estas e outras questões nós vamos saber na conversa com o Dr. Antônio Firmino no podcast Doutor, por favor. Vem com a gente. Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. E hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Antônio Firmino para falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Olá, doutor, como é que está? Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? Graças a Deus. Estou aqui à disposição para falarmos aí sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, o doutor Antônio Firmino é advogado, professor universitário, palestrante, fundador do escritório de advocacia Firmino e Newman, e com doutorado em Direito e também especialista em Direito do Trabalho, né? Também Direito Internacional. E ele é membro também da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de São Bernardo do Campo. Doutor, o que é o assédio moral? Então, o assédio moral, vamos lá. O assédio moral é quando você deixa uma pessoa, expõe uma pessoa a uma situação vexatória, humilhante, né? Você deixa a pessoa envergonhada. Isso é o assédio moral. O assédio moral que a gente fala estrito sensu, né? Esse é o assédio moral. E depois nós temos o assédio moral no trabalho, que é uma outra coisa, né? É um conceito mais específico de assédio moral. E assim, no ambiente de trabalho, como que se verifica esse assédio moral, né? E quais são os comportamentos mais comuns? E como que o trabalhador pode identificá-los e até para reclamar? Tá. Então, o assédio moral no ambiente de trabalho, como eu disse, o conceito de assédio moral é quando você coloca uma pessoa numa situação vexatória, né, humilhante. No assédio moral, essa situação vexatória, humilhante, ela tem que ser reiterada, ela tem que ser repetitiva, né? Tanto que eu costumo falar muito, doutor, nas minhas palestras, que a gente precisa distinguir o que é o assédio moral e o que é o poder de direção do empregador, né? Então, não é uma simples bronca, né, um simples pedido para que o funcionário efetue uma demanda que configura o assédio moral. Então, tem que ser assim, situações que expõem e que coloquem o empregador a situações vexatórias, humilhantes, que envergonhem esse empregador, mas de forma repetitiva. Tá? Esse é o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, se for uma bronca eventual, não é considerado um assédio? Não. Nós temos aí, repetindo, né? Nós temos aí o poder de direção também do empregador, que são eles o poder de dirigir, né? O poder de dar advertência, de fiscalizar a sua empresa. Então, a gente não pode confundir esse poder de direção com o assédio moral. Então, o assédio moral ele tem que ser repetitivo. O assédio moral ele tem que ser assim, olha, eu preciso participar daquela... Eu estou naquela equipe, né? Eu deveria participar daquela reunião, mas o meu chefe me deixou para fora. E isso repetitivamente. Né? Então, que já vai caracterizar uma discriminação. Uma discriminação, exatamente. Um apelido, né? O seu chefe colocou um apelido em você, né? Eu, por exemplo, você é careca, careca, vem aqui, toda hora me chamando de careca. Né? Então, isso configura o assédio moral. E se no caso os colegas também chamam essa pessoa de careca? Isso também, nós precisamos deixar bem claro que o assédio moral não é só do empregador para o empregado, né? Nós temos também o assédio moral de forma vertical, que é dos colegas de trabalho. Né? E no caso assim, vamos supor que a pessoa ela aceite aquele apelido. Eu conheço uma pessoa que a gente chama ele de negão e ele quando se apresenta para alguém fala, sou negão. Uhum. Então, quando a pessoa aceita o apelido, então é descaracterizado. Aceita, é descaracterizado. Descaracterizado. Não tem como configurar isso como assédio moral. Certo. E no caso, assim, por exemplo,
Nesse caso que é interessante, é muito comum, né, questão de apelidos, né? Então, os colegas colocaram um apelido pejorativo, que o empregado não gosta, e a empresa ela tem o dever de fiscalizar isso, e como que ela faz isso? A empresa tem o dever e tem a obrigação de fiscalizar. Isso, claro, né, esse empregado que está sendo exposto, né, pelos colegas, ele tem que denunciar. Né? E as empresas, para evitar isso, ela tem que ter um canal de denúncia. Né? Deve ter um canal de denúncia, ela deve ter um canal o RH tem que estar preparado justamente para receber essas denúncias, né? E tomar as providências, as devidas providências. Não pode deixar que o colega humilhe o outro, justamente para não configurar o assédio moral, e depois quem sofre as consequências é a própria empresa, é o empregador. Porque a pessoa vai pedir os direitos, reclamar os direitos em relação à empresa, né? Que é mais fácil para ela, né? Exatamente. E quais são assim, os tipos de assédio moral, né? É possível dividir em tipos assim e classificá-los dessa forma? Nós já até falamos um pouco quando a gente fala em tipos de assédio moral. Então nós temos o assédio moral do empregador para com o empregado. E muita gente não sabe, mas o empregado também pode assediar o seu empregador moralmente, né? E existe muito isso, né? O assédio moral do empregado para com o empregador. Ou para com seu chefe. Quando a gente fala empregador, a gente está falando do seu superior hierárquico, né? Não necessariamente a empresa. Mas o empregado ele também pode assediar moralmente o seu chefe. Chamando ele de incompetente, coisa incompetente, assim. Ou até, doutor, para plantar um assédio moral para ele, entendeu? Ele fala assim, olha, o meu chefe está me assediando moralmente, né? E não é verdade isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? A gente estava batendo um papo antes de começarmos aqui nosso podcast. Eu falei para o doutor que a minha primeira formação é comércio exterior. Trabalhei muito tempo com comércio exterior. E eu era gerente de exportação numa empresa. E toda vez eu tinha uma sala separada. E toda vez que eu chamava uma colaboradora dessa empresa, ela não entrava na minha sala. Né? E eu comecei a ficar, por que você não entra na minha sala? E uma vez, e minha sala era, é engraçado isso, mas é engraçado, mas é interessante. Né? E uma vez tinha um banheiro ao lado da minha sala, e uma vez eu falei para ela, nossa, a porta do banheiro está aberta, está cheirando mal aqui, né? Aí ela falou assim para mim, não é o banheiro. Eu, como assim, não é o banheiro? Não, sou eu. Eu falei, por que você? Ela falou assim, porque toda vez que você me chama, eu fico nervosa e eu solto gases. Né? Porque eu tenho medo de você. Essa é boa. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, mas eu não falo nada para você, a gente vai conversar sobre o trabalho, né? Aí eu comecei, nessa época eu já fazia direito, né? A gente já tinha um pouquinho de noção. E aí eu comecei a fazer o contrário. O que eu fazia? Eu ia até o departamento para falar com ela e não deixava ela vir até minha sala. Por quê? Porque eu tinha prova ali de que eu não estava realmente assediando moralmente. Né? E a minha intuição era que ela, posteriormente, ia falar que eu estava assediando moralmente. Aí que ela não estaria entrando na sala com medo. Com de medo, algum tipo, exatamente. de alguma atitude, né? Eu ainda brinquei com ela, eu falei assim, escuta, mas nós saímos para almoçar junto, tal, né? Eu não entendo esse medo que você tem de mim. Ah, mas eu tenho muito medo, entendeu? Então eu acho que ela estava ali plantando um assédio moral, né? Um suposto assédio moral, e depois, claro que a empresa ia sofrer as consequências, né, quanto a isso. Então nós temos aí o assédio moral, né, do empregado, empregador, né? Empregador, temos de colega para colega, né, que nós já falamos também, e esses são os tipos aí de assédio moral que nós temos dentro de uma organização. Certo, nós tivemos aqui um podcast com o título Não é Não, e veio uma colega advogada e mais uma senhora, dona de casa, tudo, que ela tinha sofrido um tipo de assédio no ambiente de trabalho em que o patrão a obrigava a ficar ali na antessala da sala dele, né? Vigiando enquanto ele levava mulheres para ter relações sexuais dentro da sala. E ela tinha que ficar vigiando. Isso aí é um assédio moral, é considerado um assédio moral ou um assédio sexual, isso aí? Para com essa funcionária é assédio moral, né? Moral, assédio né? moral.
E assim, entre o assédio... Ela não assistia. Não, Então, mas tinha que ficar vigiando. mas tinha que ficar vigiando, um assédio moral. Um assédio moral, né? Se E ela no não era caso... convidada a participar, assédio Aí moral. seria um assédio sexual, se ele Sim, tivesse... sim. Certo. Agora, o assédio moral, ele tem, assim, muita... É uma questão, assim, muito subjetiva, né? Você perceber se uma situação é de assédio ou não. E também como que são as melhores formas de se provar esse assédio, né? Bom, então vamos lá. Eu vou repetir o que nós falamos aqui no começo. Primeiro, nós temos que distinguir o assédio moral, a configuração do assédio moral, do poder de direção do empregador. Né? Então, distinguindo isso, e se essa situação pelo qual o funcionário está passando é repetitivo, reiterado, aí sim configura-se assédio moral. Né? E o que esse funcionário tem que fazer? Ele tem que começar a colher provas. Tem que começar a guardar, gravar. Né? Eu conheço uma empresa que o funcionário, o patrão colocava para a secretária dele bilhetinhos com orelhinhas de burro. Né? E ela foi guardando. Guardou tudo. Né? E aí, o que aconteceu? Claro, ingressou com uma reclamação trabalhista e ganhou aí uma indenização por assédio moral. E no ambiente, assim, do direito do trabalho, né? Essas indenizações pelo assédio moral, elas são boas ou elas são subestimadas? A gente estava dando exemplo aqui também numa outra conversa, que juizado especial. Você entra com ação pedindo indenização por danos morais, eles dão R$1.000, R$2.000, como se a pessoa não tivesse moral nenhuma, né? E como que são essas indenizações na Justiça do Trabalho? Então, nós temos esse problema ainda, né? Talvez por isso é que o assédio moral seja tão constante, né, nas empresas, porque não tem aí uma punição realmente forte, né, para o assediador. Realmente, o judiciário ainda não aplica um valor que eu falaria assim, um valor justo, né, para aquela empresa que assediou moralmente o seu funcionário. E às vezes tem juiz que coloca lá na sua sentença que não foi assédio moral e sim um mero aborrecimento, assim como dano moral no CIDA, né? Não houve assédio moral, não houve dano moral, e sim um mero aborrecimento. Então, talvez isso faça com que as empresas não tomem muito cuidado aí com relação ao assédio moral, ao assediar os seus funcionários. Quer dizer que as empresas, além de normalmente talvez ter um programa para evitar o assédio, teriam que também estar diante de uma possibilidade de uma punição um pouco mais pesada, né? Sim. Porque realmente parece que hoje a lei, e especialmente a jurisprudência, né, tem dado assim indenizações meio com valores ínfimos, né? Exatamente. Então, assim, então quando existe o assédio moral, né, ele é caracterizado, então geralmente quais são os principais impactos no trabalhador, né? Então, os principais impactos para o trabalhador é a sua saúde, né? Saúde física, saúde mental, né? E quando a gente fala aí de assédio moral, a gente pensa só no trabalhador, mas isso afeta todo mundo, né? Os seus colegas, o assediado, ele começa a produzir mal, né? Ele começa a se atrasar para ir para o trabalho, isso afeta no ambiente familiar, né? O doutor sabe que o assédio moral, alguns homens começam a beber justamente por causa de assédio moral na empresa, né? Então, além de fisicamente, psicologicamente, né, e não só a pessoa, mas todos que estão ao seu redor são afetados também. Então existe uma queda de produtividade. Queda de produtividade, a pessoa não se interessa mais, começa a se isolar, né, dos colegas, dos outros colegas. Então, o assédio moral é uma coisa séria. A gente pensa que olha, no popular, né, tem gente que fala assim que é frescura, mas não é frescura não. Né? A pessoa adoece, a pessoa que realmente está sendo assediada moralmente, ela acaba adoecendo. Isso é um problema não só para o empregador, mas para toda a sociedade.
Mas aí nós observamos que muitas vezes, né, a pessoa que sofre o assédio moral, ela não tem aquela iniciativa de denunciar os colegas, ou até denunciar o superior hierárquico, né? Talvez por algum temor, por achar que aquilo também não vai dar em nada. Então, do ponto de vista da empresa, né, quais medidas ela poderia tomar para evitar esse tipo de coisa, para controlar mais o assédio, para que isso não ocorra no ambiente da empresa? Primeiro, um departamento de compliance, né? Deveria ter um departamento de compliance e os superiores deveriam ser treinados, né, justamente para saber, para conseguir identificar uma situação de assédio moral e para que eles próprios não assediem moralmente os funcionários, né? Então, a empresa ela tem que ter um departamento, ela tem que ter canal de denúncia, ela tem que ter o RH tem que estar preparado, né? O Departamento de Recursos Humanos tem que estar preparado para receber essas denúncias, tem que ter treinamento tanto para esse treinamento tanto para os superiores quanto para os empregados, entendeu? Até para que o empregado também consiga distinguir o que é o poder de direção e o que é um assédio moral, né? Então, isso seria a maneira mais, assim, eu acho que a melhor maneira de se evitar o assédio moral dentro de uma organização. Certo, aqui o doutor falou de uma organização que, pela descrição de um porte maior, tem até um departamento de compliance, né, para quem não conhece a palavra, uma palavra em inglês quer dizer conformidade, né, que vai verificar as conformidades da empresa com as normas, né? Mas no caso de empresas pequenas, microempresas, onde também pode haver essas situações, né? Existem cursos aí de entidades públicas, como que o microempresário, o pequeno empresário pode agir também? Aí a gente chega numa questão um pouquinho mais complicada, né? Às vezes o micro ou pequeno empresário, ele realmente não se preocupa com isso, né? Mas tem cursos, o Sebrae mesmo, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas o Sebrae ele ministra cursos aí, né, sobre assédio moral, e a pessoa tem que se informar. A pessoa tem esse pequeno empresário ele tem que se informar justamente para que não venha a sofrer consequências depois. Porque o assédio moral, que a gente, né, o que nós precisamos deixar claro aqui, que o assédio moral, apesar de não ser, né, punido da forma que a gente gostaria que fosse, né, que nós acabamos de falar aqui, né, a indenização talvez seja uma indenização pequena, mas o empregado, ele ingressando com uma reclamação trabalhista, esse empregador ele vai sofrer consequências, né? E o empregador, esse empregado, se ele for uma pessoa, né, um pouquinho mais esclarecida, procura um advogado, o que o advogado vai falar para ele? Olha, vamos fazer o seguinte, porque tem um problema também, né, doutor? Nós sabemos que o nosso país não é um país onde as pessoas têm o costume de procurar advogados, né? Então, às vezes a pessoa fica sofrendo aí... Só procuram depois que dá o problema. Só procuram depois que dá o problema. Então, as pessoas ficam sofrendo aí dentro de uma empresa por um tempo muito grande, né, e não sabe o que fazer, né? Ou tem medo de perder o seu emprego, né? Tem medo de perder o seu emprego. Como é que eu vou fazer? Eu vou na Justiça do Trabalho, né? Não é assim? Eu vou na Justiça do Trabalho, mas depois eu fico sem emprego, o que eu faço? Né? E eu vou sair da minha empresa, vou sair desse meu trabalho aqui sem receber nada? Nós temos aí, assegurado por lei, na CLT, a rescisão indireta, né? Então, se um empregado, se um funcionário vem sofrendo aí o assédio moral e não sabe como proceder, procure um advogado, que o advogado vai lhe dar todas as orientações e ele pode ingressar com uma ação, com uma reclamação trabalhista pedindo a rescisão indireta para que ele receba tudo como se demitido fosse, né? Então tem isso também. É um assunto interessante. Inclusive, o nosso primeiro podcast foi sobre rescisão indireta, Rescisão né? indireta. Com o professor Gilberto Maestro, da Direito de São Bernardo. Conheço o Gilberto, conheço. É um assunto interessante. Agora, tem um problema com essa rescisão. Eu estou resgatando os podcasts antigos. É, né, verdade. Estou fazendo eu estava comentando com a Rayane aqui, né, que é a técnica aqui do estúdio,
que a gente está completando quase um ano. Então, elas vão fazer aqui um programa geral com todos. Então, hoje nós estamos fazendo isso, o apanhado geral, né? Apanhado geral. Esse tema está entrando em diversas áreas, é legal. Mas tem uma questão com a rescisão indireta, né? O empregado, como o doutor já disse, né? Ele tem um certo temor de perder o dinheiro, perder a verba. Então, se você entrar deixar de ir ao trabalho, e você pode deixar de ir ao trabalho quando entra com o processo. Então, o juiz vai considerar desde aquela data que você parou de ir, né? Se ele der a rescisão indireta. Então, seria considerado o quê? Para que ela não perca o mês de trabalho. E verbas ela vai só receber depois, né? Tipo Depois, rescisão. exatamente. Mas seria bom ela esperar receber, por exemplo, o pagamento do mês anterior, antes de entrar com esse... Ou então continuar trabalhando. Eu advogo para uma empresa em Diadema, e nós recebemos uma notificação agora de uma audiência que nós teremos esse mês ainda, de uma rescisão indireta, e o funcionário está trabalhando. Mas no caso de assédio moral, o funcionário consegue trabalhar ali, se manter no trabalho? É difícil. Se realmente não conseguir, tem que sair da empresa, né? E aí esperar realmente a decisão dessa reclamação trabalhista de rescisão indireta para poder receber o que lhe é devido. É que geralmente o empregado, quando está nessa situação, às vezes ele tenta entrar em acordo com a empresa para que a empresa mande embora, devolve um pouco dos 40%. Hoje nem precisa mais, porque hoje é possível o acordo extrajudicial pela CLT, né? Paga sendo homologado pelo juiz. Exatamente. Mas pouca gente conhece isso ainda, né? Então, existe uma grande... a gente observa assim, que tem uma grande dificuldade para o empregado em relação com a rescisão indireta. Porque mesmo que ele continuar trabalhando, ele não vai receber as verbas rescisórias, como se ele tivesse sido dispensado, né? Não. Ele vai receber o salário do mês só. Vai receber o salário do mês. Mas então seria, se ele não estiver aguentando mais, seria o melhor caminho mesmo, né? Procurar um advogado contratar um advogado e ingressar com a ação, né, com a reclamação trabalhista de rescisão indireta para poder receber o que lhe é devido. Doutor, então, assim, qual é a importância assim, da prevenção do assédio moral, tanto assim, por parte da empresa, quanto por parte do empregado e até dos colegas no ambiente, né, que eles devem se organizar em algum tipo de organização, formal ou informal? Qual a importância disso e como que isso pode ser implementado? Como nós já falamos aqui, né, doutor, o assédio moral, né, esse funcionário que foi assediado, ele acaba contaminando todo o ambiente. Né? Quando eu digo assim, contaminando com a sua tristeza, né? Com a sua falta de produtividade, né? Com o seu isolamento. Então, a empresa também sofre as consequências com isso. Né? Aí, volto a falar, o ambiente familiar também. Né? Então, o que a empresa precisa fazer é realmente verificar o que está acontecendo com aquele funcionário, né, para poder fazer com que ele não venha sofrer mais, né, por conta desse assédio moral, né, e que volte a ser o funcionário que era antes. Então, a empresa, tanto a empresa quanto os outros funcionários, eles precisam colaborar para que esse assediado, né, deixe de ser assediado e volte a ser o funcionário que era quando foi contratado. E precisa verificar qual é o foco desse assédio, né? Quem é que está assediando? Né? É o chefe? É o colega? Né? E aí a empresa precisa tomar providências. Né? E se não houver treinamento, né? Isso, como o doutor falou, nós estamos falando aí de uma organização grande, né? De uma empresa grande. Né? Numa empresa grande, se não houver treinamento, isso vai continuar e aí nós sabemos onde vai parar, que é na Justiça do Trabalho. Né? E para as empresas pequenas, o SEBRAE também fornece, também, né? Também. E assim, o doutor falou assim das doenças, né? Que o assédio moral impacta diretamente a saúde, né? Do empregado. Quais são as principais doenças decorrentes do assédio, assim, além daquela que o senhor já citou, a depressão, tudo isso? Depressão, as principais doenças são as doenças psicológicas, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que têm doenças físicas, como não conseguir andar, né? Começa a ter dores de cabeça constantes, dores nas costas, e o que a gente mais ouve falar é o burnout, né?
que é a cobrança excessiva, você está trabalhando além daquilo que você deveria, né? Então, mas as principais doenças são doenças psicológicas. A pessoa realmente fica afetada no seu psicológico, né? E não consegue mais desenvolver as suas tarefas como deveria. Então, o burnout seria o assédio através de um excesso de carga de trabalho imposto pela empresa. Excesso de carga de trabalho imposto pela empresa, exatamente. E no caso demandas, né? Demandas excessivas, né? Metas excessivas. Olha, você precisa cumprir, vender X, né? Então, e às vezes o próprio empregado não pode se impor assim um burnout, ele mesmo criar metas, é por ele mesmo que ele quer ser promovido, como que funciona isso? Pode, mas também depois não pode cobrar da empresa, né? Como é que é? Aí a empresa, aí nós temos lá o provar, né? O ônus da prova, né, doutor? Certo. Peraí, olha, eu tô com burnout, mas eu não pedi. Aí a empresa vem e fala assim, olha, nós não pedimos para você fazer isso. Você que está fazendo, né? Então, aí fica lá, né, a balança e o ônus da prova para ver quem é que tem realmente razão. E o burnout foi recentemente, né, reconhecido como uma das doenças que podem dar direito ao auxílio-doença, né? A pessoa pode se afastar pelo burnout, pode né? se afastar. E até se aposentar também, né? Por Exatamente. invalidez, se for ficar muito grave, né? Exatamente. Eu sigo... aliás, eu já fiz até uma live com ela, Isabela Camargo, que era uma jornalista, e ela tem um livro que chama assim, Dá um Tempo, porque ela teve, né, essa síndrome de burnout e ela conta nesse livro o porquê que ela saiu da TV, do jornalismo, porque ela não aguentava mais, né? Ela era de uma emissora grande aí, famosa, e acabou saindo porque ela teve essa síndrome de burnout. Isso parece que deve ser bem assim comum em dois ambientes, né? Tipo gerente de bancos, né? Que tem que cumprir metas aí para... E também pessoas do departamento de vendas, né? São os mais cobrados, né? Os mais cobrados são gerentes de banco e vendas, quem trabalha com vendas. Gerente de banco é assim, absurdamente, tem até sindicato em cima disso, porque é justamente a categoria que mais sofre com assédio moral. Você chega lá no banco para pedir o empréstimo, ele já vem com uns 10 contratos para você assinar, que ele tem que cumprir a meta. Sem contar os contratos que aparecem na sua conta que você não assinou, né? Exatamente. Mas tem que cumprir a meta. A pressão é grande, né? Em cima desses gerentes de atendimento, tudo isso. Grande, as pessoas adoecem, né? Não, isso não é brincadeira, né? O assédio moral, essa demanda excessiva, né? Esse pedido de metas excessivo aí, não é brincadeira, não. As pessoas adoecem por causa disso. Então, a gente não pode deixar acontecer. Nós vemos pela nossa própria profissão, né, de advogados, né, que às vezes as publicações vêm todo dia, vêm muitas, né? E chega uma hora que você tem tanta coisa para responder que exatamente. Dá um break, né? O doutor sabe qual é a profissão que mais sofreu na pandemia com essa questão de demandas, né, de metas a cumprir? Os professores. Os professores, eles tiveram assim, e foi durante a pandemia foi a época que mais cresceu as ações por assédio moral, né, justamente por causa das metas que os professores tinham que cumprir, e era assim, WhatsApp durante a madrugada, fora do expediente, entendeu? Então, as escolas não queriam perder seus alunos, né? E aí começaram-se assim um turbilhão de tarefas excessivas para esses professores e que muitos aí tiveram que ser afastados porque não aguentavam mais essas metas. E como foi uma coisa assim, de emergencial, eles não tinham treinamento para esse tipo de atuação, não tinha né? treinamento para isso. Tiveram que aprender às pressas e aplicar, né? Exatamente. E sendo cobrados, porque os pais vão lá pressionar a escola vai pressionar o professor, né? A pandemia fez com que essa categoria aí de trabalhador, que são os professores, né, tivesse aí um excesso de metas a cumprir e aumentou muito aí né, as doenças psicológicas justamente por causa disso.
A pandemia trouxe um montão de coisas. Até a violência doméstica cresceu durante a pandemia. O marido ficava mais em casa. O marido ficava mais em casa, não tem marido, mulher, os dois juntos o dia inteiro. Diz que até a violência doméstica... E às vezes dos dois lados, né? Exato, dos dois lados, exatamente. Porque realmente está no mesmo ambiente o tempo todo, a relação conjugal ela é complexa, né? É complexa. Então, realmente dá para a gente imaginar, né, como que isso deve ter aumentado durante a pandemia. Exatamente. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, né? Uma conversa muito interessante. Nós sabemos que o doutor transita por várias áreas do direito, esperamos poder recebê-lo novamente no futuro para outros assuntos, né? Então, eu queria pedir para o doutor deixar aí o seu melhor contato, quem quiser conversar mais sobre o assunto, o seu melhor, pode ser Instagram, WhatsApp, o telefone. Eu agradeço muito o convite, né? Passou tão rápido, né? A gente tem tanta coisa para falar. Agradeço muito o convite. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu celular, que é 11 97104 0506. Estou à disposição aí para responder qualquer dúvida. Se tiver problemas trabalhistas, nosso escritório atua na área civil também. E estamos à disposição. E esse número também tem WhatsApp, tem WhatsApp Telegram também. Telegram também? Telegram não, só WhatsApp. Então WhatsApp, o professor já respondeu. Então, este foi o podcast Doutor, por favor, e esperamos que vocês, quem ainda não fez, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para notificações, deem aí o seu like, seus comentários, né, para que esse programa possa subir na plataforma, e até a próxima.